Muito boa tarde a todos. Vereador Renato, vereador Tenente Melo, nossa técnica legislativa Débora. Nós vamos dar início à primeira reunião conjunta das comissões de Constituição, Finanças e Obras. Estamos aqui representantes da Comissão de Constituição, somos eu e vereador Renato. Da Comissão de Finanças, eu e vereador Tenente Melo. E da Comissão de Obras, vereador Tenente Melo e vereador Renato de Moraes. Ou seja, cada um aqui vale por 2. Ok? Nós temos 2 assuntos na pauta, que é o 4383 e o 4384, 2 projetos. O primeiro, então, 4383, altera dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018 a 2021. Peço à nossa técnica legislativa, Débora, que faça, então, a leitura do parecer. Eu gostaria só de falar que eu vou fazer um breve resumo e que o inteiro teor dos pareceres se encontram no site da Câmara. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.383. Para iniciar programas ou projetos, terão eles que se incluírem na Lei Orçamentária Anual, o que demanda sua previsão no PPA e na LDO, para que haja sua compatibilidade com essas 2 leis, tratando-se de expansão e aperfeiçoamento da ação governamental. O PPA é o instrumento utilizado pelo chefe do Executivo Municipal para estabelecer diretrizes, objetivos e metas quanto à realização de despesa de capital e outras delas decorrentes, assim como das relativas aos programas de duração continuada. O PPA é, assim, um instrumento básico para o planejamento governamental no nível tático, do qual também fazem parte as leis de diretrizes orçamentárias, LDO, e orçamento anual, LOA. Dos 3, é o que tem um horizonte maior, 4 anos, e serve como referência para a elaboração dos demais. Em análise ao presente projeto, verificamos que não ocorreu alteração do anexo 1, financiamento dos programas governamentais, com readequação da previsão de receita, em comparação ao anexo da lei vigente. Não estão sendo alteradas nenhum valor previsto em relação às receitas. Os valores da receita corrente e receita de capital estão subdivididos, respectivamente, em receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferência correntes, outras receitas correntes e operação de crédito, alienação de bens, transferências de capital. Na receita de capital, os valores estão recebendo considerável acréscimo, principalmente nas operações de crédito e transferência de capital. Aqui vale destacar que as receitas de capital são previsões que necessitam de atos complementares do Poder Executivo, sendo exigido ainda atos de terceiros para a realização da receita pretendida. O projeto não traz qualquer esclarecimento referente às alterações nessas receitas. Apenas a título de exemplo, operações de crédito previstas nos exercícios podem ocorrer ou não. Caso não exista instituições ou mesmo entes interessados em realizá-las, o município, mesmo com a intenção e demais atos pertinentes, pode não conseguir obter êxito em empréstimos financeiros. No caso de transferências, também não ocorrer eis que não são correntes e nem obrigatórias. Em relação ao anexo 2, conforme já destacado na análise preliminar realizada ao texto do artigo 1º, não está ocorrendo qualquer alteração, eis que não está sendo nem mesmo objeto de alteração nesse projeto de lei. No anexo 3, está ocorrendo a criação de novos programas e remanejamentos de valores em algumas secretarias, considerando a mesma alteração na LDO para o exercício de 2020 e consequente previsão nas dotações orçamentárias contidas na Lei Orçamentária Anual, no próximo exercício, para fazer face a todas as despesas do município. São adequações necessárias e que irão proporcionar a devida compatibilidade entre as peças orçamentárias. No mesmo anexo 3, encontramos 2 projetos com o mesmo número e denominação, porém, com valores diferentes nos exercícios e execuções orçamentárias. Secretaria Municipal de Saúde, ficha 2281, participação em contrato, rateio com consórcio intermunicipal de saúde. Essa mesma repetição encontramos na LDO e LOA. Apesar de não existir qualquer informação complementar, estamos entendendo que trata-se de prática da própria operacionalização em questão, principalmente porque as subunidades são diversas: consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da microrregião do Alto Sapucaí e Cismas e consórcio intermunicipal de saúde da macrorregião do Sul de Minas. Mesmo assim, caso seja necessário devido esclarecimento sobre o assunto, sugerimos que seja questionado aos técnicos responsáveis pela elaboração da presente proposta junto ao Executivo Municipal.
Apenas ressaltamos que, acompanhado do presente projeto, também deu entrada na casa o projeto de lei 4.384, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias de 2020. A alteração pretendida no presente projeto acabará por trazer reflexos ao projeto 4.384, o que prioriza certa ordem de votação dos mesmos. Assim, entendemos que, em primeiro lugar, seja votado o projeto de lei 4.383 e, posteriormente, o projeto que dispõe sobre a LDO, para que exista devida compatibilidade orçamentária. Por fim, apenas no que diz respeito à redação e organização da presente proposta, observamos a necessidade de reordenação das páginas 28, 29, 30 e 31 do anexo 3 e a exclusão do termo teste 2, presente ao fim de algum dos programas contidos no mesmo anexo 3. Voto do relator. De todo exposto, após a correção da redação do artigo 1º, entendemos não existir qualquer impedimento legal para a alteração pretendida ao projeto de lei 4.383, observado, porém, a ordem de tramitação dos projetos citados no parágrafo anterior. Câmara Municipal de Itajubá, 4 de julho de 2018, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Corrigindo 2019. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4.383 de 2019. O PPA, de duração continuada, correspondente a 4 anos, fixa as diretrizes e metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. É um plano de descrição das receitas e despesas, devendo naturalmente estar em consonância com os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição. No PPA, o Executivo detalha e discrimina todos os planos e programas a serem executados de forma local. Corresponde ao plano de médio prazo, por meio do qual se procura ordenar as ações do governo que levem ao alcance dos objetivos e das metas fixadas para o período de 4 anos. Segundo o parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição, a lei que instituir o PPA estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração, dispondo ainda que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado se não a incluir previamente no PPA ou havendo autorização específica para a inclusão. Trata-se de proposição de lei que já foi lida em plenário, exarado o competente parecer jurídico por parte da diretoria jurídica desta Casa, opinando pela aprovação. Destaca-se que, de acordo com o que se apresenta a propositura de lei em análise, obedece às regras impostas pela Constituição, Lei Orgânica do Município, bem como está em conformidade com a legislação vigente, estando devidamente acompanhado dos anexos exigidos por lei. Voto do relator. Diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da propositura em questão, desde que a sua redação esteja devidamente ajustada. Câmara Municipal de Itajubá, 8 de julho de 2019. Antônio Raimundo Santi, relator da Comissão de Finanças. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei 4.383. O PPA é o principal instrumento de planejamento de médio prazo de ações do governo, abrangendo de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes para relativa aos programas de duração continuada. Por tratar-se de um planejamento a médio prazo, será avaliado anualmente o processo de andamento das medidas a serem desenvolvidas durante a vigência da lei, exibindo a situação atual dos programas e sugerindo, se for o caso, formas de melhor aplicar os recursos públicos. Ressaltamos que o PPA só poderá ser modificado conforme a aprovação do Legislativo, ou seja, caso surja alguma mudança que não esteja prevista, como, por exemplo, a construção de uma praça. Nada poderá ser executado nem incluído na LOA se anteriormente não estiver estabelecido no PPA. O projeto encontra-se em consonância com as normas aplicáveis ao caso, ou seja, Constituição Federal, Lei Federal 4.320, Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal e outros normativos. A iniciativa do projeto de lei, portanto, é importante e imprescindível, por ser referência para a formulação dos programas do governo no período de 4 anos e compor como uma importante tarefa, pois através dele se decide quais são os investimentos prioritários para os projetos de desenvolvimento da cidade. Diante do exposto, percebemos que o projeto de lei é oportuno e constata-se que a medida corresponde às exigências de mérito, estando em condições de ser aprovada no que diz respeito aos aspectos que cumpre essa comissão analisar. Voto do relator.
Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 4.383. Câmara Municipal de Itajubá, 8 de julho de 2019, José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Muito obrigado, Débora. Os pareceres ao projeto 4383, que trata do PPA, estão em discussão. Vereadores? Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade dos presentes das três comissões. Na sequência, então, faremos a leitura, discussão e votação do projeto de lei 4384, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajubá, para o exercício de 2020. Peço, portanto, a Débora que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.384, de 2019. Preliminarmente, destacamos que no ofício de encaminhamento 89, o senhor prefeito deixou explícito que foi cumprida as disposições da Lei Complementar 101. Além disso, também foram encaminhadas e acostadas ao projeto as atas das audiências realizadas com associações de moradores e conselhos municipais. A LDO é a lei que estabelece os diversos critérios para a elaboração da lei orçamentária anual do ano subsequente, devendo obedecer ao disposto no artigo 165 da Constituição e se compatibilizar com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, trazendo em seu bojo um anexo de metas fiscais que deverá conter as metas anuais em valores correntes, sendo tais metas relativas às receitas, despesas, resultado nominal, primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referem e para os dois seguintes. Deve conter ainda a avaliação do cumprimento das metas do ano anterior e a evolução do patrimônio líquido, a estimativa e compensação da renúncia fiscal e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, assim como devem ser fixados limites para despesas com juros. Diz a Lei de Responsabilidade Fiscal que deverá ser observada na Lei de Diretrizes Orçamentárias o objetivo primordial de melhorar as contas públicas, determinando que se criem metas controladoras das receitas e despesas. Por ela, nenhum governante poderá criar uma nova despesa continuada, seja por mais de 2 anos, sem indicar sua fonte de receita ou sem reduzir outras despesas já existindo pleno planejamento na gestão das finanças públicas. O artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal define as metas a serem seguidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e ali está que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de atender o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição, deverá dispor também sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, os critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2º desse artigo 4º. No artigo 9º e no inciso 2º e do parágrafo 1º do artigo 31, deverá ainda dispor de normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financeiros com recursos dos orçamentos, as condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, devendo integrar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referem e para os dois seguintes. O artigo 1º do projeto, em cumprimento ao estabelecido no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República, estabelece as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2018. Em seu capítulo 1º, o projeto de lei aponta as metas e prioridades da administração para o exercício financeiro de 2020, fazendo-se acompanhar do anexo 1º, que indica a metodologia e memória de cálculo das metas anuais referentes às receitas, em cumprimento do artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como referente às despesas do anexos 2 e 2A, bem como anexo 3, com indicação do resultado primário. O anexo 4º, que instrui o projeto de lei, aponta o resultado nominal e o anexo 5º indica o montante da dívida pública. No artigo 11, estão constando as autorizações para abertura de créditos suplementares ao orçamento de 2020 até o limite de 20%, anular parcial ou totalmente dotações previstas no orçamento de 2020 até o limite de 30% da despesa prevista, abrir créditos suplementares ao orçamento de 2020 até o limite de 20% do total da despesa prevista, utilizando o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019.
Referente aos percentuais autorizativos contidos no artigo 11, é importante ressaltar que o Ministério Público, junto à Corte de Contas do Estado de Minas Gerais, vem entendendo que tais percentuais jamais deverão ser concedidos de maneira desproporcional ou muito elevado, o que poderá descaracterizar todo o planejamento na peça orçamentária, possibilitando a alteração de parte considerável do orçamento sem qualquer manifestação, participação do Legislativo. Mesmo que os percentuais apresentados no projeto estejam consignados de forma razoável, caberá a nós, vereadores, a análise e constatação da real situação e necessidade dos mesmos no caso do município de Itajubá. No caso de Itajubá, o assunto foi abordado recentemente no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais sobre as contas do exercício de 2016 que tramita na Casa. Está prevista ainda uma reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventuais fiscais imprevistos. Na seção 4 do capítulo 3, dispõe sobre as condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas, onde o município poderá adotar a estratégia de transferência de recursos destinados às entidades de direito público ou privado, através de subvenções sociais, contribuições e auxílios. No caso das subvenções, as entidades deverão estar registradas no Conselho Municipal de Assistência Social e atender às exigências previstas na Lei Municipal 2133. Referente à Lei 2133, cabe esclarecer que a Lei Municipal 3023 revogou de forma expressa a lei que dispunha sobre as subvenções sociais. No artigo 14 da Lei 3023, ficou determinado que a revogação da Lei 2133, Lei 2181 e Lei 2602. Assim, necessário que seja alterado o parágrafo 2º do artigo 19 do projeto em análise naquilo que faz referência à Lei Municipal 2133, modificando para a Lei 3023, de 19 de dezembro de 2013. Ainda no que diz respeito às transferências de recursos a entidades públicas e privadas, importante citar também a Lei 13.019 e as alterações que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil e altera as leis números 8.429 e 9.790. Na realidade, são leis que se complementam, não podendo a lei municipal divergir do disposto na lei federal. Assim, sugerimos que seja alterado o parágrafo 2º do artigo 19 do projeto, incluindo também a Lei 3.019, nos seguintes termos. Parágrafo 2º. Para recebimento de subvenções sociais, as entidades deverão estar registradas no Conselho Municipal, inerente à sua atuação, e atender às exigências previstas na Lei Municipal 3.023 e Lei Federal 13.019, com as respectivas alterações. Enfim, verificamos que o projeto em análise obedece ao determinado no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição, bem como aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem adentrarmos nos valores e cálculos consignados nas planilhas, nos aspectos até aqui relacionados, estamos entendendo que o presente projeto de lei cumpre ao determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislações correlatas. Aliás, referente aos valores previstos nos anexos do projeto de lei, sem considerar o aspecto técnico da questão, até mesmo pela falta de expertise no que diz respeito ao orçamento fiscal, relacionado com as previsões de arrecadações, repasses e alocações de recursos, vale destacar que as diretrizes para o exercício de 2020 encontram-se com alguns valores diferentes dos previstos na LDO para o exercício de 2019. Condizendo, a princípio, com a realidade do atual cenário econômico do país e, por consequência, do município de Itajubá. Ainda, mesmo que exista o devido cumprimento daquilo que determina a Constituição da República, a Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei 4.320, no conteúdo das diretrizes da peça orçamentária, entendemos necessário realizar algumas correções no presente projeto, quais sejam: 1. No artigo 5º, está incompleto com a ausência do exercício financeiro em questão. No caso, deverá constar o exercício de 2020 nos seguintes termos. Artigo 5º. A Lei Orçamentária Anual para 2020 conterá a destinação de recursos classificados pelos grupos de destinação de recursos e fontes de recursos, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 2. No artigo 17, diz que o faz referência ao ano de 2020,
qual diz respeito ao somatório da receita tributária e das transferências constitucionais, o que, na realidade, acaba sendo impossível. No caso, o correto a fazer referência no ano anterior seja 2019. Assim, sugerimos que seja corrigido nos seguintes termos. Artigo 17. O Poder Legislativo Municipal terá como limite de despesas correntes e de capital em 2020, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, o somatório da receita tributária e das transferências constitucionais de 2019, determinadas pela Emenda Constitucional 25. 3. No parágrafo 2º do artigo 19, considerando o comentário já exposto, importante também que exista referência à Lei 13.019. Assim, sugerimos a seguinte redação ao citado parágrafo. Parágrafo 2º. Para recebimento de subvenções sociais, as entidades deverão estar registradas no Conselho Municipal, inerente à sua atuação, e atender às exigências previstas na Lei Municipal 3.023 e Lei Federal 13.019. 4. No artigo 21, faz referência ao ano de 2013. Na realidade, estamos tratando de 2020, sendo necessário realizar essa correção nos seguintes termos. Artigo 21. O Poder Executivo Municipal publicará até 30 de agosto de ano de 2020 a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos. 5. No caput do artigo 23, necessário que se corrija a referência ao artigo 25, o qual o correto é artigo 22. Assim, o caput do artigo 23 deverá ser corrigido nos seguintes termos. Observado o disposto no artigo 22 desta lei, o Poder Executivo e Legislativo, no que couber, poderão encaminhar o projeto de lei visando a: por fim, necessário que também seja observada a tramitação do projeto 4.383, que altera dispositivos do PPA. A apreciação e aprovação do projeto de lei 4.384 só poderá ocorrer após a aprovação do projeto que trata do novo PPA. Eis que a LDO depende do PPA para a existência da compatibilidade exigida nas peças orçamentárias. Com efeito, após detalhado exame e conferência entre as metas físicas contidas no presente projeto e as ações previstas no projeto do PPA, verificamos a existência da devida compatibilidade entre as duas peças orçamentárias. Voto do relator. De todo o exposto, com as observações colocadas e após as correções retroapontadas, entendemos que o projeto de lei 4.384 encontra-se de acordo com as normas constitucionais e da legislação vigente, não existindo qualquer impedimento legal para o seu regular trâmite em plenário, observada a ordem de tramitação do projeto de lei 4.383. Itajubá, 5 de julho de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4.384. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve estabelecer os parâmetros da administração municipal, incluindo em seu texto as despesas de capital para o exercício subsequente, orientação à elaboração do orçamento anual, dispondo ainda sobre as alterações na legislação tributária local. Sua duração é anual e é feita através do fixado no PPA. Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO deve dispor sobre o equilíbrio das receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho nas hipóteses legais, normas relativas ao controle de custos, a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos e demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Devem integrar o projeto de LDO o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultados nominais e primários, além do montante da dívida pública para o exercício, a que se referirem e para os dois seguintes. Também devem conter um anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Estabelece o percentual da receita líquida a ser retido como reserva de contingência, os critérios para iniciar novos projetos, programação financeira a ser adotada pelo Executivo e a autorização para o município custear despesas de competência de outros entes. Trata-se de proposição de lei, que já foi lida em plenário, exarado o competente parecer jurídico por parte da diretoria jurídica desta Casa, opinando pela aprovação, após correções apontadas, que não têm implicações financeiras e nem orçamentárias.
Voto do relator. Salvo melhor análise, não vislumbramos óbices de cunho financeiro e orçamentário para que o projeto de lei em questão seja impedido de regular trâmite em plenário, observado naturalmente a ordem de tramitação. Itajubá, 8 de julho de 2019, Antônio Raimundo Santi, relator da Comissão de Finanças. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei 4.384. A Constituição, em seu artigo 65, estabelece diretrizes gerais que devem nortear o processo de elaboração das leis orçamentárias, quais sejam o PPA, a LDO e a LOA. A Constituição, então, institui como instrumentos essenciais de planejamento leis de iniciativa do Poder Executivo responsáveis por entalhecer o PPA, a LDO e a LOA. 3 peças complementares, portanto, integram o orçamento público. O PPA, Plano Plurianual, que define o cenário e pauta a ação do governo para 4 anos. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta o processo orçamentário e define a política de gastos do governo no ano seguinte. E a LOA, Lei Orçamentária Anual, que promove as alocações específicas de cada ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro. Temos, portanto, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A LDO está integrada a um processo que começa com o PPA e segue com a LOA, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse contexto, a atual estrutura da LDO permite a sua utilização como instrumento de gestão das finanças públicas, sendo veículo de informação sobre a origem de receitas e destinação de recursos públicos. Conforme exposto pela justificativa, as previsões de receita e despesa estão sustentadas nas estimativas e estudos em relação às metas de crescimento da economia e na expectativa da inflação, ambos estabelecidos no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2020 seguintes, sendo que as previsões foram elaboradas em conformidade com a tendência sazonal da arrecadação e despesas do município. Voto do relator. Diante do exposto, é necessária e relevante a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, cumprindo a exigência legal. Dessa maneira, manifestamos no mérito favoravelmente a tramitação do projeto de lei 4.384. Câmara Municipal de Itajubá, 5 de julho de 2019, José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Muito obrigado, Débora. Após leitura, então, dos pareceres ao projeto 4384, da LOA, coloco, então, os pareceres em discussão. Algo? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os pareceres, então, estão aprovados por unanimidade dos presentes. Os pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e a Comissão de Obras e Serviços Públicos. Exato. A de Constituição tinha algumas propostas de alteração e de redação, né? Então, estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Mais nada? Ok. Agradecemos, então. Não havendo mais nada a tratar, uma boa tarde a todos.